bem? Bem-vindos de novo ao meu canal com mais dicas de biologia para você. Você sabe quais são os temas de biologia que foram cobrados no Enem com maior frequência até hoje? Então é só ficar comigo nesse vídeo até o final que eu conto tudinho para você. É conhecido que a biologia é uma ciência extremamente ampla, com uma quantidade de temas absurda, mas mesmo assim é possível perceber que alguns temas eles são abordados com frequência nos vestibulares, principalmente no Enem. Assim, baseada nessa perspectiva, eu vou enumerar aqui para vocês 6 temas de biologia que caíram com maior recorrência no Enem nos últimos anos. Lembrando aqui, pessoal, que eu trouxe aqui esse tema, que eu vou falar esses 6 temas, mas não é para você estudar só isso para o Enem, tá? O Enem ele tem um edital super extenso e é importante que você estude todos os tópicos que estão ali naquele edital para você ser bem-sucedido na prova. Eu vou abordar aqui coisas que vocês precisam revisar, olhar com mais atenção, estudar com mais afinco sobre aquilo, estar mais atento sobre o que está acontecendo no mundo atualmente, que estejam ligados a esses assuntos, tá bom? Então, assim, não vai dizer que eu falei para vocês estudarem só isso, mas é para vocês olharem com carinho para essas partes, que são as partes que caem com maior recorrência, então é muito provável que caia de novo, e aí você vai poder desenvolver uma boa prova. E o primeiro tema da nossa lista é ecologia. O Enem adora questões de ecologia. A ecologia, ela aborda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que eles vivem. Esse tema é um dos que mais cai. E eles costumam sempre retratar coisas ruins que estão acontecendo no momento a respeito desse tema. Temas atuais e que fazem parte do nosso dia a dia, as coisas que estão acontecendo ali ou que aconteceram há pouco tempo durante o ano. Sendo assim, é melhor ficar atento aí a todos os BOs que estão em alta no planeta ultimamente, porque a chance de cair no Enem é gigante. Algumas dicas importantes para guiar vocês aí no estudo sobre ecologia, porque também é bem extenso, é estudar sobre poluição, todos os tipos de poluições, tá bom? A poluição do ar, poluição da água, o poluente causador e os problemas que essa poluição causa para as pessoas ou para o ambiente, sobre os ciclos biogeoquímicos, muito importante estar afiado aí nos ciclos biogeoquímicos, todas as coisas associadas a isso, que é o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, do oxigênio, da água, e estudar bastante conceitos de ecologia, pessoal. Tem que saber o que é mutualismo, predação, tá afiado aí nos conceitos, porque o Enem também adora jogar conceitos. E às vezes você pode errar uma questão porque você não sabe o que aquela palavra significa. O segundo tópico da nossa lista é genética. Para ir bem nas questões de genética, é essencial estar afiadíssimo nas leis de Mendel. Assim, estudar bastante primeira e segunda lei de Mendel, mas não é decorar não, tá, pessoal? É entender como funciona, porque ali não vai cair questãozinha falando o que é a primeira lei de Mendel, vai cair uma situação e você vai ter que associar aquilo, a primeira lei ou a segunda lei. Então você precisa entender como funciona, saber interpretar aquela questão baseado nessas leis, para você poder responder com segurança. Assuntos relacionados à biotecnologia. A biotecnologia é o uso das tecnologias para criar ou modificar organismos vivos. Esse assunto também tem aparecido com frequência. Assim, estudar sobre clonagem, células-tronco, transgênicos, estudar como uma doença é passada de geração em geração, ou seja, doenças hereditárias. E é essencial também saber ler um heredograma. Eu sei que é o terror de muita gente aí conseguir ler um heredograma, mas é essencial você estar afiado nisso. E em terceiro lugar na nossa lista está a fisiologia animal. É um dos temas mais complexos aí para estudo, porque é enorme, né, pessoal? O corpo humano, o estudo da fisiologia, ele trata de entender como o nosso corpo funciona. Assim, as questões relacionadas a esse tema envolvem os sistemas do corpo humano. Sistema respiratório, digestório, reprodutor, que são o conjunto de órgãos e elementos do corpo humano que atuam no funcionamento e desenvolvimento do organismo. Agora, uma dica importantíssima para vocês, hein? É muito importante que vocês estudem o sistema digestório.
assim, com um maior carinho. Porque o sistema digestório, ele é o que mais cai no vestibular de forma geral, ou seja, não só no Enem, mas em todos os outros vestibulares. Você sabia disso? Pois é verdade. Então, você dar uma boa revisada nesse sistema é essencial para ter um bom desempenho. Você precisa ver quais são os órgãos que fazem parte desse sistema, suas funções, como funciona a digestão no trato digestório e, dependendo do que você ingere, qual é a parte do sistema digestório que reage. Outros sistemas que caem bastante também, com maior frequência, é o sistema respiratório e o circulatório. No sistema respiratório, é importante vocês saberem o que é hematose, como é o processo de trocas de gases no pulmão. E no sistema circulatório é importante estar atento aos problemas de saúde relacionados a esse sistema, como por exemplo o AVC e o infarto. Agora o nosso quarto tema, evolução. Para a evolução, pessoal, é importante ter na ponta da língua as teorias evolutivas, como darwinismo, lamarckismo. Você tem que entender a diferença entre as duas teorias, os pensamentos diferentes de Darwin e Lamarck. E uma dica muito importante para a evolução é a questão da interpretação de texto. O Enem ele costuma botar textos gigantescos nas questões. Então, assim, no geral é importante de todas as formas você prestar muita atenção à interpretação de texto. Mas em evolução é um pouco mais puxado no sentido de que eles usam isso ou a favor ou contra você. Depende do quanto você está a par do assunto. Mas às vezes ali uma palavra que está escrita ali está entregando a questão e você não percebe porque você não prestou atenção. Então é importante demais nas questões de evolução você ler uma, duas vezes e ter total atenção para interpretar aquela questão. E o nosso quinto tópico da lista é parasitologia. Parasitologia é o estudo dos parasitas, como vírus, vermes, bactérias, e são parasitas que causam complicações no homem. Justamente essas complicações que costumam ser abordadas no Enem. Então é importante estar atento aos problemas de saúde relacionados a parasitas que estão acontecendo ultimamente no planeta, no Brasil principalmente, mas também no mundo todo. Os ciclos de vida desses parasitas, os sintomas que essas doenças causam e até mesmo formas de evitá-las. Também já caiu isso no Enem, formas de evitar aquela doença. Então, precisa estudar sobre extossomose, ancilostomose, ascaridíase e não esquecer da dengue, que é um problema frequente no nosso país. Nosso sexto e último tema da lista, mas não menos importante, tá? É citologia. Eu confesso que é um dos meus assuntos queridinhos. Eu adoro estudar células. E citologia é justamente isso, o estudo das células. Assim, é muito importante você estudar todas as estruturas das células, suas funções, as organelas celulares, como elas trabalham, para que elas servem, como por exemplo a mitocôndria que faz a respiração celular. A citologia é por onde nós começamos a estudar biologia, por isso ela é considerada a base de tudo. Então, se você está aí no início dos seus estudos, é importante, talvez você começar com citologia. Talvez tudo torne tudo mais claro para você e mais fácil. O Enem ele também costuma abordar citologia relacionada à bioquímica. Por isso é importante estudar os conceitos e os processos referentes ao tema, como, por exemplo, o processo para gerar ATP, energia. Então, esses são os 6 temas de biologia que caem com maior recorrência no Enem: ecologia, genética, evolução, fisiologia animal, parasitologia e citologia. E vocês fiquem ligados aqui no canal porque eu vou fazer vídeos para todos esses temas. E se vocês tiverem algo específico que vocês precisam de ajuda e vocês querem uma videoaula, é só deixar aqui nos comentários que eu vou olhar com carinho para estar elaborando para vocês, tá bom? Gostaram dessas dicas incríveis? Agora é só cair dentro dos estudos e arrasar na prova. Deixa o seu like e não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!